paz do Senhor Jesus, meus queridos, amados irmãos. No momento, falando de Jesus, o Espírito Santo de Deus me impulsionou a falar uma mensagem maravilhosa. Mais uma mensagem, porque o Senhor, por sua infinita misericórdia, tem nos dado, nos capacitado nas nossas fraquezas para assim cumprirmos o ID de Jesus, que é anunciar a você o reino de Deus, o reino dos céus. Mas antes disso, vamos aos agradecimentos. Primeiramente, agradecemos ao Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estarmos aqui falando de Jesus, falando do amor de Deus a você, querido ouvinte, que está acompanhando o nosso canal. Que o Espírito Santo de Deus nesta noite possa falar a você aquilo que eu particularmente não consigo expressar. Que o Espírito Santo possa completar cada frase, cada coisa que entrar no teu coração, porque eu não sei falar. Na verdade, nós não sabemos nem como convém falar, nem como pedir, mas é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a esta mensagem. Vamos lá, vamos segurando. Também agradecer aos novos inscritos. Você que tem entrado nesse canal, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe você, a tua casa e a tua família. Minha querida amiga Elisete também, beijo no coração, Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, são pessoas queridas, amo vocês de todo o coração, viu? Em nome de Jesus, meus colegas de trabalho, que às vezes tiram um tempinho para nos visitar no canal e dando like e comentando também, o André, a Dani, a Noeli, muitos que têm acompanhado o nosso canal, a Mônica. Deus abençoe vocês, meus queridos, em nome de Jesus. Ao canal Artes em Tricô, com a Malete Golatti. Vai lá, se inscreva, curta, compartilhe, comente. Ajude o canal crescendo e você estará também aprendendo a fazer crochê, quem sabe até tirar uma renda extra para ajudar na casa, na sua família. Também o canal Examinando as Escrituras, que tem como objetivo alimentar-nos da palavra de Deus, ganhar almas para o reino de Deus. Ele tem muita sabedoria do alto, ele fala que o Espírito Santo de Deus manda, ele aprende com o Espírito Santo e também nos ensina. Como o apóstolo Paulo dizia, o que eu aprendi do Senhor, isto também vos ensinei. E é assim, queridos, que nós aprendemos e ensinamos em nome de Jesus. E vamos à mensagem de Deus. Na mensagem de Deus, o título é Porque o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. E olha, por isso que muitas vezes, quando a gente pensa que a gente está fraco, aí que está forte. Por que a palavra fala isso? Porque quando nós estamos fracos, o Espírito Santo de Deus, ele vai lá e geme por nós. Já falei aqui no canal, com gemidos inexprimíveis, e conta para o Pai o que você está sentindo. Ele que nos ajuda nas nossas fraquezas. E é por isso, que vamos ler esta palavra aqui. E da mesma forma, em Romanos 9:26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Veja bem, quando você está fraco, aí que você está forte. Porque não é por merecimento nosso, é porque o Espírito Santo está lá diante do Pai, gemendo, falando o que nós estamos pedindo, o que nós estamos precisando. Glória a Deus por isso, glória a Jesus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque ele
é Ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Que maravilha! É o Espírito Santo, olha só, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Graças a Deus que o Senhor tem um propósito na nossa vida. Ai de nós se não fosse esse propósito que o Senhor tem. Nós já seríamos exterminados pelo adversário. Nós não teríamos alegria de estar aqui na terra. Mas, pensando por este lado aí, nós temos que perseverar e se fortalecer no Senhor. Não me resta mais nada, queridos. Não me resta mais nada aqui na terra. O que me resta é fortalecer no Senhor, conhecer o Espírito Santo, que me ajuda nas minhas fraquezas. Sim, Ele tem me ajudado. Ai de mim. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Espírito Santo. Oh, glória. Estou sentindo a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo enchendo meu coração de falar isso. É glória e poder a Ele. Vamos ler o 30. E aos que predestinou estes... o 29, desculpa. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou a este também chamou, e aos que chamou a este também justificou. É Ele que nos justifica. E aos que justificou a este também glorificou. É o Pai que glorifica-nos ali. Glória a Deus, é o Pai que nos chamou através do seu Espírito Santo. Senhor Jesus, Ele morreu e enviou o Espírito Santo para nos ajudar na nossa fraqueza. Glória a Jesus por isso. E é o momento de fraqueza que o Espírito Santo está lá. Olha, Pai, olha ali, a Marli está precisando disso. Fulano de tal está precisando disso. Pai, atende o gemido da alma. Ele que vai falando ali, xarabandarai, gaxandarai, o que vamos precisando. Porque se nós não temos força de clamar, não temos força de falar, o Espírito Santo, Ele faz isso por nós. Olha que linda a missão do Espírito Santo em nós, querido. Mas dê lado para o Espírito Santo agir em você, que nós possamos dar lado para o Espírito Santo agir em nós. E hoje o Senhor, o Espírito Santo, me tocou no coração de contar um testemunho da parte do Senhor, com uma experiência que eu tive com Deus através do batismo com o Espírito Eu já era batizado com o Espírito Santo, mas veja bem, eu creio assim que eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo, porque é conforme o Espírito Santo concede. Eu estava muito fraca, eu não estava conseguindo orar direito, eu não estava naquela comunhão com Deus, assim, não estava aquela fortaleza espiritual que eu era antigamente, na oração, na intercessão, um monte de coisa. Eu estava fraca. Desculpa. Então, de repente, aconteceu que uma noite, todos da minha família foram para a igreja. Só ficou meu filho, estava dormindo, e ficou eu e minha filha, que era noiva na época. E a gente ficou ouvindo a pregação no rádio, lá onde que meu ex-esposo estava, lá onde estava minha família. E nós estávamos fazendo tricô, crochê, eu não me recordo, acho que era crochê. Nós estávamos fazendo, eu e minha filha, e nós estávamos ouvindo a mensagem lá da palavra de Deus. E o missionário começou a falar, e ele falou uma frase que eu senti que não foi ele que falou aquela frase, mas incrível, que apagou da minha memória, o que era, até hoje eu não sei, naquela hora também apagou depois. E eu falei para minha filha, nossa, senti que não foi ele que falou essa frase aí, que foi o próprio Deus. Ela disse, eu também senti, mãe. De repente eu senti uma presença ali dentro da sala conosco, e eu falei,
sabia que nós não estamos sozinhas? Daí ela disse, eu também estou sentindo, vamos orar? E a última coisa que eu queria naquele momento era orar. Estava tão fraca que eu não queria orar. E eu pensei, eu vou falar para ela, pensei na minha cabeça, vou falar para ela que depois nós oramos e não vamos orar coisa nenhuma. Vou dar olé nela, pensei. Quando eu fui abrir a minha boca, eu nem cheguei a abrir a minha boca para falar, veio uma bola de fogo, parece uma coisa assim na minha cabeça e me tomou em língua, pá, mas muito alto, que os cachorros da nossa casa, que estavam do lado de fora, se assustaram e começaram a latir. E eu gritava, falava em língua e falava em mistério e me joguei no chão. Só sei que daí, quando eu consegui abrir o olho, assim, eu vi que a minha filha estava caída de joelho também, orando. Ai, toma, né? Não queria orar. E o Espírito Santo veio de uma forma maravilhosa e me fez orar. Como você não vai orar? Como coração duro, como você não vai orar? Eu disse, quero ver se você não vai orar. Então, o Espírito Santo me dominou ali. Eu orava o tempo todo. Eu falava assim, me perdoa, Espírito Santo, todos os momentos. Eu queria orar a todo momento. E chorava. Me perdoe todos os momentos que eu dobrei meu joelho. E eu orava por orar. E eu sabia exatamente o que eu ia falar. Me perdoe, Espírito Santo, me perdoe. Eu falava assim, chorava, falava em línguas, e orando. O tempo todo eu não conseguia parar, o meu corpo não estava aguentando mais, eu não conseguia. E foi tremendo. De repente o meu genro chegou. Ele veio antes, porque ele viu que a minha filha não foi, que era noiva, né? Ele veio para ver o porquê que a gente não tinha ido na igreja. E ele chegou e eu fui abrir o portão para ele, ou minha filha, não me recordo bem, mas acho que foi eu, não sei. Quando ele entrou, eu fui abrir a minha boca para contar para ele o que tinha acontecido, e não saía mais brasileiro, saía todo em línguas estranhas. Ele falava mistério, falava, eu não conseguia falar. Toda vez que eu abria a minha boca para falar alguma coisa, falava todo mistério. Isso aí era 8:30 da noite. Daí chegou a minha família, meu ex-esposo, minha outra filha, todos chegaram. E eles chegaram. E quando eu ia abrir a boca para falar para eles, enrolava minha língua e ficava falando. Eu sei que eu fiquei até 1h da manhã, eu não conseguia parar de falar. Eu não conseguia, vinha uma bola de fogo na minha cabeça. Quando eu abria a boca, vinha a bola de fogo, eu orava. Foi tremendo. E daí, quando a gente foi deitar, quando eu ia abrir a boca para falar, vinha bola de fogo. Eu disse, eu não vou falar mais nenhuma palavra, senão vai vir a bola de fogo de novo, eu vou começar a falar dele, não vou deixar ninguém dormir. E foi tremendo, foi maravilhoso. Eu queria orar. Ai, como eu queria que o Espírito Santo de Deus me dominasse daquela forma. É maravilhoso, só que dependendo do lugar. No meu trabalho, eu ia falar que eu tava louca. Mas foi lindo, foi maravilhoso. O Espírito Santo estava fazendo eu orar. Eu não tinha força, ele estava fazendo orar. Espírito Santo, que o Senhor domine a nossa vida de uma tal maneira que nós venhamos orar sim. Nos joga de joelhos para orar, nos joga de joelhos para falar com Deus. E o que nós precisamos é isto, nos dobrar, nos falar com Deus. Olha, estou de novo no momento da fraqueza de novo. E eu estou precisando urgentemente do Espírito Santo, que Ele faça de novo nas nossas vidas assim. Vamos junto, vamos subir junto as escadas espirituais. Eu pedi ao Senhor, me ajuda, porque a luta que eu passei
foi terrível, querido. Vocês não queiram nem saber, mas não importa. Aqui no mundo é passageiro, mas lá é eterno. Na presença do Senhor vai ser eterno. Aqui é só um pouco de tempo. Eu lembro que a minha mãe, quando ficou viúva, ela tinha minha idade. Eu estou com 56 anos, ela tinha 57, um pouco mais. Mas, e passou tão rápido o tempo, que de repente ela já estava com 80 anos e quase 80 e o Senhor levou. É assim, a nossa vida aqui é passageira. Vamos perseverar na presença do Senhor. Que esse Espírito Santo, o qual o Senhor enviou para nos fortalecer, gema por nós diante do Pai e que alcance as nossas vidas nesta noite para a glória do nome do Senhor. No canal do irmão Luiz Aquino está falando sobre as pessoas que receberam o dom do Espírito Santo. Não foi aí que eu recebi, mas foi aí que o Espírito Santo fez eu orar. Foi aí que o Espírito Santo veio com fogo, com poder sobre a minha vida e me fez orar. Eu acho que 2 vezes que aconteceu isso só na minha vida. Toda a caminhada do Evangelho. Mas é maravilhoso, é uma coisa muito gostosa. Oh, glória! E eu quero estar cheio do Espírito Santo igual o irmão Aquino. Ele tem força, porque ele se humilha. O segredo é deitar, se jogar no chão e se humilhar. É isso aí, e aí o Espírito Santo vai lá, ó, geme por nós e derrama sobre nós a graça de Deus, amém? São essas palavras que o Espírito Santo tocou no meu coração para falar, que o Senhor possa completar no teu coração aquilo que eu não pude expressar. E nesta noite vamos ao momento da oração e do apelo. Querido, você que veio primeira vez desse canal ou que é ouvinte assíduo desse canal e sentiu o Espírito Santo impulsionar o teu coração aí, dizer: hoje é o teu dia, me aceite o Senhor Jesus. É a oportunidade que o Senhor te dá, porque quem sabe é a última oportunidade. A gente não sabe o dia de amanhã, não sabemos quanto tempo vamos ficar aqui na terra, mas o Senhor está nos dando a oportunidade de nos preparar. Vamos nos preparar, porque já é a última hora, como o apóstolo falava, a gente sente. Quanto mais passa o tempo, menos a gente vai ficar aqui na terra. Os nossos dias estão sendo abreviados, muitas pessoas estão sendo cortadas da face da terra. Então, quem sabe uma hora não é a nossa vez. Vamos estar preparados para este momento. Você que quer aceitar o Senhor, ore assim, juntamente comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu do livro da vida, sela com teu sangue, para o grande dia da vida eterna. Me ajuda, Espírito Santo, nas minhas fraquezas. Eu quero, Espírito Santo, que tu me limpe. Tu fiques, querido Espírito Santo, dentro do meu coração, faça morada e me ajude a estar firme quando o Senhor me chamar. Sim, Espírito Santo, nos fortaleça, nos dá graça, cura todas as enfermidades dessa pessoa que está me ouvindo neste momento, que o Senhor visite com cura, com salvação e libertação em nome de Jesus Cristo. Ó Pai querido, obrigado por este momento, Senhor. Fica conosco, meu Deus. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe.